Olá, alunos! Hoje nós veremos as teorias que explicam as ligações nos compostos de coordenação. As ligações nos compostos de coordenação são explicadas pelas teorias, pela teoria de coordenação de Werner ou teoria de Werner, pela teoria de ligação de valência, teoria do campo cristalino e teoria do campo ligante. A teoria de Werner ou teoria de coordenação de Werner foi proposta por Alfred Werner em 1893 e os postulados dessa teoria são: a maioria dos elementos possui uma valência primária relacionada ao estágio de oxidação e uma valência secundária relacionada ao número de coordenação. Todos os elementos tendem a satisfazer tanto as valências primárias quanto as valências secundárias. As valências secundárias estão dirigidas para posições fixas no espaço. Werner propôs que o metal está em um estágio de oxidação particular, valência primária. Por exemplo, para o composto COCl3, 6 amônias, o íon cobalto 3 ficaria no centro de um octaedro com as moléculas de amônia localizadas nos 6 vértices, ligados ao átomo central por meio de suas valências secundárias, constituindo o íon complexo hexamin cobalto 3. Enquanto que os 3 cloretos se ligariam ao cobalto pelas respectivas valências primárias. O composto tem um número de coordenação, valência secundária. Os ligantes estão coordenados ao metal via uma ligação que parece com uma ligação covalente. Werner observou uma série de compostos de coordenação, mediu então a sua condutividade e a capacidade de precipitação usando nitrato de prata. Então, na primeira situação, nós temos cloreto de cobalto 3 com 6 amônias, de cor amarelo, na presença de prata. Foi observada, então, a precipitação de 3 mols de cloreto de prata. O cloreto de cobalto 3 com 5 amônias, de cor púrpura, na presença de íons prata, precipita 2 mols de cloreto de prata. O cloreto de cobalto 3, 4 amônias, de cor verde, na presença de íons prata, precipita então 1 mol de cloreto de prata. E o cloreto de cobalto 3, 3 amônias, na presença de íons prata, precipita 0 mols de cloreto de prata, ou seja, não precipita. Aqui, então, nós temos cada um dos compostos citados acima, tá? Então, o cloreto de diamin cobalto 3, então, ele apresenta os cloretos aqui, então, são todos precipitados, que estão em verde, são todos precipitados, né? Então, produzem 3 mol de cloreto de prata na presença de nitrato de prata. O cloreto de pentamin cloro cobalto 3, então, apresenta, então, 2 cloretos, que, então, na presença de íons prata, precipitam na forma de 2 mols de cloreto de prata. O cloreto de tetramin de cloro cobalto 3, então, apresenta um cloreto que vai precipitar, então, na presença do nitrato de prata, um total de 1 mol de cloreto de prata. E, por fim, então,
triamin, tricloro, cobalto 3, que não apresenta, então, nenhum cloreto como contraíon, por isso, então, na reação com nitrato de prata, não vai apresentar, então, a precipitação. Aqui, então, os resultados de condutividade, a fórmula empírica de alguns compostos de coordenação, a condutividade para uma solução de 0,001 mol por litro em mOs por metro, e a formulação, então, proposta por Werner. Aqui, então, nós temos não eletrólitos, então, nós temos PtCl4, 2 amônias, cujo valor de condutividade é 3,52. Werner, então, propôs essa formulação na forma trans. A mesma fórmula empírica, PtCl4, 2 amônias, com condutividade 6,99, apresenta essa formulação proposta por Werner na forma cis. Na presença de eletrólitos 1:1, eletrólitos, então, aqui no caso de cloreto de sódio, a condutividade do eletrólito em solução é 123,7. O composto de coordenação PtCl4, 3 amônias, apresenta 96,8 de condutividade, e a formulação, segundo Werner, vai ser cloreto de triamin, tricloro, platina 4, e o composto PtCl4, NH3KCl, vai apresentar, então, uma condutividade de 106,8, cuja proposta, então, formulada por Werner para a estrutura seria essa. Então, amin, pentacloro, platinato 4 de potássio. Quando nós temos eletrólitos 1:2 ou 2:1. O eletrólito, no caso, vai ser o cloreto de cálcio, cuja a condutividade é 260,8. Quando nós temos, então, o cloreto de cobalto 3 com 5 amônias, a condutividade é 261,3. A fórmula proposta por Werner, então, seria cloreto de pentamin, cloro, cobalto 3. No caso do brometo de cobalto 3, na presença de 5 amônias, a condutividade fica 257,6. A estrutura proposta por Werner, então, é brometo de pentamin, bromo, cobalto 3. O composto cloreto de cromo 3, 5 amônias, então apresenta uma condutividade de 260,2. E a proposta de Werner seria que nós teríamos cloreto de pentamin, cloro, cromo 3. E para esse composto, PtCl4, 4 amônias, a condutividade é de 228,9
E a classificação, a formulação por Werner, seria então cloreto de tetramin de cloro, platina 4. E por fim, o PTCl4, 2KCl, cuja condutividade é 256,8 e cuja formulação de Werner seria então hexacloro platinato 4 de potássio. Então, o que nós podemos observar é que quando não temos eletrólitos, a condutividade ela é diferente de zero, né? Aqui no sistema trans, para esse sistema apresentado por Werner, o valor da condutividade é menor, enquanto que quando nós temos uma geometria cis, a condutividade é maior. Quando nós temos eletrólitos presentes aqui nessa primeira situação, então o cloreto de sódio, cuja condutividade dessa solução de cloreto de sódio é 123,7. Quando nós temos na presença, então, dos compostos de coordenação, na presença desses eletrólitos, esses valores são menores do que a condutividade do eletrólito usado como referência. O mesmo acontece quando nós temos eletrólitos na proporção de 1:2 ou 2:1, cujo eletrólito nessa situação é o cloreto de cálcio, cuja condutividade é de 260,8. Aqui somente o cloreto de cobalto 3, na presença de 5 amônias, apresenta um valor superior ao valor do eletrólito, da solução de eletrólito. Os demais apresentam todos valores menores do que o valor de referência para o eletrólito. Então, segundo a teoria de Werner, a explicação para uma ligação nos complexos são baseadas nos ensaios. Então, nas medidas de condutividade, onde aqui na medida de condutividade é possível observar nessa situação que nós teremos então 3 cloretos e um complexo, 4 espécies presentes. Nessa situação, então, nós temos 2 cloretos e o íon complexo, 3 espécies presentes. E, nesse caso, nós temos um cloreto e um íon complexo, nesse caso, 2 espécies presentes. E também, uma explicação para a ligação é devido à existência de 2 tipos de valência. A valência primária, dissociável, onde nós temos ligações iônicas, no caso, cátion complexo ou ânion, né? Nós temos o cátion, que faz parte do complexo, ligado a um ânion. Ou nós podemos ter, então, nós temos a valência secundária não dissociável, onde ocorre uma ligação coordenada entre o ligante e o átomo ou íon metálico. Esse trabalho de Werner rendeu a ele o Prêmio Nobel em 1913.